Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast, episódio de número 18. Olha só, episódio de número 18. E eu vou trazer aqui para você hoje um assunto muito curioso e eu já quero que você preste bem atenção sobre o que nós vamos falar. Olha o tema que nós vamos tratar hoje nesse programa aqui: doenças psicossomáticas. A igreja está preparada para lidar com elas? Sim ou não? Eu já quero que você que for entrando nesse vídeo, você vai falar para mim se a igreja está preparada ou não para lidar com doenças psicossomáticas, porque é uma questão dos nossos dias atuais. Tem acontecido muita coisa no meio cristão, no meio da humanidade em geral, e nós precisamos saber até que ponto nós sabemos ou não lidar com as doenças psicossomáticas. Inclusive já adiantando aqui, nós tivemos por esses dias o caso do pastor Paulo Júnior, que foi diagnosticado com burnout. Ele se ausentou, foi nas redes sociais, deixou um vídeo falando que ele estaria se ausentando do ministério pastoral, do ministério de pregação da palavra, que ele estaria se ausentando inclusive das redes sociais, tudo isso para se tratar. No vídeo, ele declara também acerca de um pecado que ele cometeu, que era acerca do pecado de ele ser muito incisivo, o pecado que ele mesmo se intitulou como sendo muito autoritário, inclusive com a sua família, inclusive com seus irmãos. Tem um vídeo na internet que ele fala muito sobre isso. E aí tem um outro vídeo também de um pastor que o atendeu, que é um amigo próximo do pastor Paulo Júnior, e ele declarou que o pastor, na verdade, está com uma doença que é a enfermidade de burnout, que é a doença do estresse, do esgotamento, né, do esgotamento emocional, do esgotamento intelectual, mental, o estresse mental altíssimo. E, inclusive, esse pastor relata que o pastor Paulo Júnior estava há 23 anos sem tirar férias. 23 anos sem tirar férias. Nós sabemos que aqui na lei brasileira, na lei trabalhista, é obrigatório você tirar férias, que você não pode deixar vencer a segunda férias, você não pode deixar vencer. Ou seja, chegou a hora de você tirar férias. A empresa não vai te dar esse ano por algum motivo, questão da produção, precisa de você, etc. Ok. Já no próximo ano, a empresa é obrigada a te dar essas férias. Né? Tem pessoas que vai lá e alega que vende as férias, etc., mas é obrigada a empresa a te dar essas férias. Não pode vencer a segunda sem você tirar as férias. Imagina, ministerialmente falando, a um pastor, um líder que coordena o ministério, uma igreja grande, ele que inclusive é um pastor até notório, bem notado e tudo mais, 23 anos sem tirar férias. Só que a questão que mais me chamou a atenção, além desse problema, né, que nós estejamos aí desejando melhoras pro querido do Senhor, que ele possa melhorar, se recuperar e continuar servindo aí a Igreja de Cristo. Mas o que me chamou a atenção é que quando você vai na internet, o comportamento das pessoas é um comportamento de tipo assim, já que tá ruim, vamos terminar de matar, sabe? Já que tá doente, vamos terminar de acabar com a vida dele aqui, né? E a gente sabe que a internet, muitas pessoas acreditam que a internet é uma terra de ninguém. Você pode escrever o que quiser, falar o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e que não terão consequências. Bom, que cada um aí possa assumir a sua responsabilidade, mas eu quero trazer esse tema para a igreja em si. A igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando dos cristãos em si. Até que ponto nós estamos preparados
para lidar com as doenças psicossomáticas. E eu quero aqui explicar, em algumas palavras, a que elas se referem, para que você que for entrando aqui no nosso programa, você esteja ciente, você saiba sobre o que você vai aprender. O que você vai aprender hoje? Então, olha só, doenças psicossomáticas. O que são? Olha só, as doenças psicossomáticas ou transtornos psicossomáticos são condições médicas reais em que fatores psicológicos desempenham um papel significativo no início, agravamento ou persistência dos sintomas físicos. Em outras palavras, a mente influencia o corpo e o estresse, a ansiedade, a depressão e outros problemas emocionais podem se manifestar como dores, problemas digestivos, erupções cutâneas e outras aflições físicas. Olha que interessante. Tudo isso que eu falei aqui faz parte das doenças psicossomáticas. E, infelizmente, a gente conhece pessoas que, de uma forma irresponsável, tratam como se as doenças psicossomáticas fossem mera coisa da imaginação da pessoa. Mera coisa da imaginação da pessoa. Eu já vi gente falando que depressão é frescura. Eu já vi gente falando que a pessoa que está com transtorno que é falta de surra. Eu já ouvi gente falando isso. Eu já ouvi. Inclusive, no ano da pandemia, eu presenciei uma cena muito horrível de uma senhora que ela tentou se jogar da linha do trem. Ela tentou se jogar da linha do trem lá na estação de Barueri. Ela tentou se jogar da linha do trem e ela estava com mais duas irmãs. E na hora a gente fez um esforço, todo mundo se esforçou lá para resgatar ela e tudo mais. E eu fui oferecer ajuda, né? Eu fui oferecer até por conhecer um pouco sobre o assunto, eu fui lá oferecer ajuda e tudo mais. E na hora a irmã virou para mim e falou assim: tomara que da próxima vez ela consiga fazer o que ela foi fazer. Eu ouvi isso, não foi que ninguém me contou. E eu falei: não é possível, o mundo tá de ponta cabeça. O mundo tá de ponta cabeça. Então, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, elas não são tão. Não é para ser um fator que você trata como se fosse coisa nenhuma, para você tratar como se fosse algo sem importância. Muito pelo contrário. Inclusive, serve para todos que talvez precisam rever seus conceitos de vida. Pessoas que você vai precisar hoje, durante esse programa, talvez eu vou falar um pouquinho sobre isso. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, mas eu vou abordar um pouquinho sobre isso, que você vai precisar rever o seu conceito. Espera aí, como é que eu tenho levado minha vida? Será que esse ritmo frenético está de fato me fazendo bem? Será que de fato eu me alimentar mal vai me ajudar até que ponto? Será que de fato até que ponto eu dormir mal? Até que ponto isso vai me ajudar? Peraí, será que eu ficar debaixo de estresse todo dia, toda semana, todo mês, até que ponto eu aguento isso? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Antes eu quero também aqui ler uma passagem que vai tratar em Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo da cidade de Filipo, lá do povoado de Filipo. E ele escreve esta carta aqui em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 5 em diante. Fala assim, ó, olha que interessante isso. Vou ler do versículo 4. Fala assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, não sei se você reparou nessa leitura junto comigo, mas só nessa leitura aqui, o apóstolo Paulo está falando com essa igreja, com esse povo, com essas pessoas. Ele está falando aqui sobre gestão das emoções. Por que ele está falando sobre gestão das emoções? Primeiro, porque ele fala sobre se alegrar.
Depois, porque ele fala sobre moderação, quando ele fala a palavra moderação, pode ser também traduzida por equilíbrio, ele está falando sobre ter um equilíbrio. Aí ele começa também a falar sobre ansiedade, por isso que ele fala aqui, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Inclusive, o apóstolo Paulo está repetindo o que Jesus já tinha falado há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo está repetindo aqui também. E aí, depois, ele ainda fala que a paz é uma das nossas emoções. Paz é um dos nossos sentimentos, sentimento de paz, sentimento de alegria. Você percebe até que uma pessoa, quando ela tem paz interior, ela pode estar diante de qualquer guerra, qualquer tormenta do lado externo, que ela está bem. Já percebeu? Não sei se você já viu, tem pessoas que normalmente elas andam num transporte público e no transporte público acontece de tudo. Tem lugar que as pessoas vendem dentro do transporte público, as pessoas gritam, as pessoas discutem, a pessoa e tudo mais. Só que tem aquela pessoa que está com fone de ouvido. Ela coloca o fone de ouvido e ela tá tão concentrada, ela fecha o olho, sabe? Ela tá tão concentrada naquela música, tá concentrada naquele audiobook que ela tá ouvindo, ela tá tão concentrada, de repente, naquela série, sabe? Que ela tá nem aí para o que tá acontecendo do lado de fora. Assim uma pessoa, assim uma pessoa quando ela tem paz de espírito. O mundo pode estar desabando ao redor dela, que ela está totalmente em paz. E aí, o apóstolo Paulo ele falou sobre isso, que a paz de Deus ela excede todo entendimento, ou seja, ela é além do entendimento humano. Só que aí ele fala o seguinte: essa paz que Deus tem, ela guarda o coração e ela guarda a mente. Ela guarda o coração e ela guarda a mente. Outras palavras, ela me permite ter gestão das minhas emoções. Mas, Eduardo, tá bom, legal você falar isso. A Bíblia fala isso. Se a Bíblia fala isso, por que, que a Bíblia estava dizendo sobre paz, sobre ansiedade? É porque a Bíblia já previa, o próprio Deus já previa que problemas psicossomáticos iriam surgir, que problemas psicossomáticos iriam aparecer, que transtornos iriam começar a acontecer na vida das pessoas. Só que isso nem sempre as pessoas elas vão saber identificar essas emoções, vão saber como interpretar, vão saber o que fazer diante dessas emoções. E você precisa ajudá-las, nós precisamos ajudá-las. Por quê? Porque senão nós se tornamos pessoas arrogantes, que só pensamos na gente, que só quer fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quiser, e o outro que se vire, o outro que se exploda. E não é bem assim. Então, até que ponto nós, como igreja, estamos preparados para cuidar uns dos outros? Você que está aqui acompanhando esse programa, está gostando? Eu queria pedir para que você me fizesse um favor agora, que você nos ajudasse a compartilhar esse programa, que você curtisse ele e que você mandasse para um amigo. Fala para ele sobre esse programa, nos ajude a multiplicar e mais pessoas se achegarem aqui e participar conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha com o seu amigo e a gente vai continuar por aqui com você, tá bom? Então, nós precisamos começar a ver até que ponto nós estamos preparados para isso. Olha só que interessante aqui o que eu vou trazer para nós. Olha só. Quando nós falamos de conexão de mente e corpo, o corpo humano é um sistema integrado e as emoções podem ter um impacto profundo na saúde física. E quais são esses sintomas que acontecem na nossa vida? Estresse crônico, ansiedade, depressão, como eu citei no começo, o trauma e outros fatores psicológicos que podem desencadear. Não sei se você percebeu, mas depois que houve a pandemia, na pandemia já teve muitos casos de problemas mentais, que as pessoas estavam com estresse altíssimo e tudo mais. E já teve casos de suicídio. E depois da pandemia, esses casos ainda começaram a aumentar. Esses casos começaram a aumentar. As pessoas estão tirando a própria vida. Por quê? Porque a nossa mente, ela é tratada como o nosso guia, como o motorista do nosso corpo, que é o nosso mecanismo de vida. Agora, se o motorista, imagina comigo, você está andando numa estrada aí, a 120 por hora, 150 por hora, você está dentro do ônibus. E de repente você olha lá na frente, olha pelo espelho e você percebe que o motorista desmaiou.
O motorista foi lá e desmaiou. O que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Assim é quando o nosso corpo, a nossa mente, ela entra nesse estado, no estado de estresse, sobrecarga emocional, sobrecarga mental. A gente começa a olhar e, peraí, quem era para estar guiando o corpo desmaiou ou dormiu. E agora, o que vai fazer? Então, nós precisamos aprender a cuidar da nossa mente. Só que ao invés disso, o que a igreja ela tem feito? A igreja ela tem tratado como se fossem coisas imaginárias. A igreja, eu não posso aqui generalizar, falar que toda a igreja, que todos os cristãos, quando eu falo de igreja, não estou falando de parede, não estou falando de placa, estou falando do cristão em si. Eu não posso generalizar, mas uma grande parte dos cristãos tratam como se fossem coisas imaginárias. Quando não tratam como se fosse coisa imaginária, como se fosse uma coisa que é uma frescura, vão lá e falam que é o quê? Demônio. Ah, não, fulano está endemoniado. Ah, não, fulano está perturbado. O diabo pegou o fulano e agora ele está assim, está assado. E aí, ao invés da gente procurar tratar a causa, a gente acaba ignorando, perdendo oportunidades. E eu digo isso até com uma reflexão, dor no meu coração. Nós estamos perdendo vidas por causa da nossa ignorância. Nós estamos perdendo vidas por causa da nossa ignorância. Então me acompanha aqui para a gente entender o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios capítulo 17, verso 22, fala que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Em outras palavras, a Bíblia ela incentiva a cultivar as nossas emoções boas, que pode para que a gente possa ter um impacto positivo. O doutor Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido da nossa década, com livros em todas as partes do mundo, ele, ele ensina que a nossa mente ela existem janelas chamadas janelas killers. Que são essas janelas? São janelas que são ligadas a traumas que a gente em algum momento teve na vida. Ele cita isso. E que, por outro lado, a gente também pode registrar memórias boas, que são janelas lights, que são memórias ou pensamentos que são positivos. E ele também ensina que quando vem algum pensamento negativo, alguma emoção negativa em mim, que eu posso escolher. Isso que é a gestão das emoções, que eu posso escolher até que ponto eu posso deixar isso ser prejudicial para mim, ou até que ponto eu posso fazer com que isso seja benéfico no sentido de aprendizagem para mim. Então a pergunta que fica aqui é: quantas oportunidades você já teve, que você já obteve na sua caminhada, de você aprender com situações, de você aprender com questões que acontecem ao seu redor e que você pode se tornar uma pessoa melhor, mas você não fez isso. Quantas pessoas que já surgiram no seu caminho, quantos fatores que, se você tivesse um mínimo de empatia, que eu classifico a empatia, que é você se imaginar no lugar daquela pessoa. Você vê uma pessoa angustiada, uma pessoa depressiva, você vê uma pessoa que ela está com um trauma, que ela está com um transtorno, e você está diante de uma oportunidade de ajudar, de fazer a diferença na vida dessa pessoa, mas você prefere ser um carrasco, você prefere ser um juiz. E o pior, eu estou falando disso com uma pessoa de fora, mas e quantas vezes você é carrasco de si mesmo? Quantas vezes você pega uma falha que você cometeu, uma falha que você teve, e você vai remoendo aquela falha pelo resto da sua vida. Você vai remoendo a sua falha pelo resto da sua vida. Eu me lembro, à luz da Bíblia, do rei Davi, um homem que é muito admirável, que quando o rei Davi ele caiu em adultério, ele cometeu um erro, ele fez com que uma moça que era casada traísse o seu marido com ele e tudo mais, e Deus deu a ele a retribuição, a colheita, o castigo pelo que ele fez. E eu me lembro que um dos castigos que Deus citou para ele
é que o filho que ele ia ter com essa mulher não iria vingar. E eu me lembro que a Bíblia vai falar que Davi, ele foi orar, ele foi e se trancou num quarto, ele mudou, tirou as vestes de rei, começou a se humilhar diante de Deus e pedir: Deus me perdoa, mas não mata meu filho, Deus me perdoa, mas não mata meu filho, Deus me perdoa, mas não mata meu filho. E sabe o que aconteceu? De repente a Bíblia fala que Davi ele saiu ali daquele espaço por um instante e ele viu seus servos conversando. E ele foi perguntar para eles não queriam falar, mas ele insistiu e eles tiveram que falar. E aí contaram que o filho dele nasceu, mas acabou não vingando, veio a morrer. Veio a morrer. A Bíblia fala que Davi, de uma maneira muito séria e ensinável para nós, ele vai tomar banho, vai tirar as vestes de humilhação, vai voltar a colocar as vestes de rei, a postura de rei, e ele volta lá pro trono. Ele volta para a posição dele. E de repente todo mundo até questiona: rei, a gente não está te entendendo. Porque o senhor estava chorando agora há pouco, enquanto seu filho está vivo, agora que ele morreu, o senhor não vai chorar mais? E aí sabe o que ele fala? Então, enquanto ele estava vivo, havia esperança. Agora ele morreu, eu preciso continuar, eu preciso seguir em frente. Aí fica a reflexão para mim e para você aqui nesse programa de hoje. Quantas oportunidades você tem tido de seguir em frente e até quando você vai insistir em não seguir em frente? Até quando você vai insistir em não seguir em frente? Então, o texto que nós acabamos de falar aqui, ele fala sobre paz e alegria. Fala sobre você olhar para si mesmo: peraí, eu errei, mas está na hora de deixar o erro para trás e seguir em frente. Então, olha só, três coisas que prejudicam aqui a minha e a sua saúde mental. Três coisas básicas. Primeiro, falta de perdão. Segundo, falta de descanso. E terceiro, falta de uma comunidade ou de alguém para te ajudar. Vou repetir: falta de perdão, falta de descanso e falta de comunidade ou falta de um agrupamento. Até que ponto a falta de perdão ela é prejudicial? E quando eu falo de perdão, eu falo de perdoar a si mesmo e falo de perdoar as pessoas. A igreja ela não tem estado preparada, sabe por quê? Porque muitas das vezes a igreja tem sido carrasca de si mesmo. A religiosidade, ela foi imposta sobre a igreja de uma maneira tão pesada, mas tão pesada, que você aprendeu a julgar todo mundo. Você mesmo que está assistindo esse programa aqui, você aprendeu a julgar todo mundo. Você aprendeu a julgar a roupa das mulheres. Você aprendeu a julgar a roupa dos homens. Você aprendeu a julgar a cor de cabelo, a julgar a cor de batom. Você aprendeu a julgar se a igreja é da parede branca, da parede preta, da parede rosa. Você aprendeu a julgar se o pastor usa gravata ou se não usa gravata. Você aprendeu a julgar se o louvor está subindo ou não está subindo para o céu, se Deus está aceitando ou não está aceitando. Você se tornou um juiz de uma forma tão esplêndida aos teus olhos, né? Tão esplêndida aos teus olhos que você apontava todo mundo. Aí no dia que você errou, você se tornou carrasco de si mesmo, porque você falou: pronto, agora quem errou foi eu. Quem errou foi eu. Aí você colocou tanto fardo e peso nas costas das pessoas que agora você tem vergonha de declarar, de confessar, de reconhecer que tem um fardo sobre você mesmo. Então, por que a igreja ela anda despreparado? Primeiro, porque a igreja julgou tanto, colocou tanto jugo que a igreja agora não está aguentando o próprio jugo que ela colocou sobre o outro. Aí, quando a pessoa falha, está sobre ela, ela não vai suportar. Segundo motivo que eu coloquei aqui, a falta de descanso. O que é a falta de descanso? Descanso que eu estou falando, falta de dormir. Sabe as 8 horas que é indicado? Sabe? Sabe as férias que eu estou falando que é indicado? Sabe aquele final de semana que você precisa espairecer? Sabe? E não falar de trabalho, não entrar em trabalho, não envolver em trabalho, mas parar e olhar para você, refletir sobre a sua vida, ter momento de, sabe, ir para um sítio, para uma chácara, ir para um lugar silencioso, sabe? A gente que é aqui de São Paulo, a gente vive um ritmo frenético, é terrível, aqui é terrível. Você já acorda atrasado, já sai correndo, é trem, é metrô e tudo mais, é gritaria e etc. Então,
Descanso. Até que ponto você tem descansado? Quanto você tem dado valor a isso? Por esses dias, eu vivi uma experiência dessa. Eu não posso ser hipócrita aqui com você. Eu estava com a minha garganta muito inflamada e já estava indo para 15 dias. E aí já tinha tomado medicamento, já tinha tentado fazer, tomado chá de gengibre, aquele chá bem ardido e tudo mais, falando para minha esposa, nossa, não quer sarar, eu vou ter que ir no pronto-socorro e eu vou ter que tomar uma bezetacil para ver se sara e tudo mais. Acredite se quiser. No dia que eu parei para dormir entre 8 e 9 horas que me é indicado, minha garganta começou a melhorar. Eu falei, não é possível. Eu só fiz o básico e eu comecei a melhorar. Ou seja, eu saí daquele ritmo frenético e comecei a me cuidar. Aí a minha garganta foi lá e sarou. E por último que eu coloquei aqui, a falta de você viver em agrupamento ou comunidade. Isso tem feito também com que a igreja não ande preparada. Por quê? Porque se você anda, presta bem atenção, se você anda num sistema religioso, que tudo é pesado, que tudo é jugo, que tudo é fardo sobre as pessoas, que tudo é apontamento, que tudo, sabe? Você se torna esse tipo de pessoa também. Mas no dia que você andar com uma pessoa que ela aprende a ser formadora de opinião, que ela aprende a olhar as coisas pelos dois ângulos, por outros lados, por outros pontos de vista, aí você também aprende um pouquinho a falar, opa, peraí, eu acho que o que eu estava querendo colocar sobre as pessoas não é bem por aí, não é muito bem esse o caminho. Aí você começa a refletir e se comportar de uma maneira diferente. Essa é a verdade. Então, o agrupamento que você anda, o agrupamento que você vive, vai falar se você é uma igreja que está se preparando para essas doenças psicossomáticas ou não. Jugo, descanso, agrupamento, tudo isso vai falando do quanto nós estamos preparados ou não estamos preparados. Infelizmente, o que que a gente tem feito? O que que a gente tem pensado? A gente vê as pessoas com problema, e como a gente já aprendeu a viver num convívio, num ciclo vicioso de julgo, a gente vai lá e julga. A gente aprendeu que você entra na internet, se acredite se quiser no que eu vou falar aqui agora, mas as pessoas hoje entram na internet, elas veem uma postagem, elas entram para ver o comentário. Tem pessoa que nem é a postagem que está chamando a atenção. Ela ainda escreve lá, eu vim só pelos comentários. Aí, dependendo do comentário, se todo mundo está falando mal, ela vai lá e fala mal. Se todo mundo tá falando bem, ela vai lá e fala bem. Aí ela se torna uma pessoa, como diria o ditado, Maria vai com as outras. Então, é hora de nós refletirmos. É hora de nós refletirmos. Depressão não é frescura, é síndrome do pânico, não é frescura ou coisa imaginativa. Não é. Não é. Estresse, não é. Burnout. Você pode até estar julgando as pessoas. Se você acha que isso é certo, é um direito seu. Você é livre. Você é livre. Mas saiba de uma coisa. Aqui na Terra, estabilidade não existe. Aqui na Terra, estabilidade não existe. Hoje você pode apedrejar alguém, hoje você pode julgar alguém, hoje você pode desprezar alguém, você pode abandonar alguém que tanto precisou de você, e uma hora isso recair sobre você mesmo. E uma hora você falar, poxa, eu precisei de ajuda e eu não tive ajuda. Aí quando você for refletir, você vai falar assim, também precisaram da minha ajuda e eu não dei a minha ajuda. Então, eu queria terminar aqui esse episódio de hoje com a palavra empatia, que é quando eu me imaginar no lugar daquela pessoa. Peraí, se eu tivesse na condição daquela pessoa, eu gostaria de ser julgado, eu gostaria de ser apontado, eu gostaria de ser escorraçado. A palavra que eu termino aqui é empatia. Se fosse comigo, se o sofrimento estivesse dentro de mim, eu gostaria do abandono, da ajuda, do abraço ou do desprezo. Quando você reflete sobre isso, você aprende a ser mais humano. Que nós sejamos um pouco mais humanos, um pouco menos religiosos, um pouco mais humanos. Como certa feita Deus falou através do profeta Samuel, e eu encerro aqui
a minha fala, que é melhor você obedecer do que você sacrificar, Deus está dizendo: eu não quero saber da sua religiosidade. Eu quero saber de você aprender a ter amor ao próximo, ser luz para este mundo e sal para essa terra. Esse foi o episódio de número 18 do Essência Cast. Você gostou desse episódio? Você entendeu que esse episódio é útil para mais alguém? Então se inscreve no canal, curte esse episódio e compartilha aí com um amigo seu. Manda para ele esse episódio. Fala para ele, ó, queria que você visse esse episódio hoje, porque foi muito bacana, foi muito legal. É um assunto que precisa ser falado no meio cristão. E aí você vai estar nos ajudando a fazer com que esse episódio chegue cada vez para mais pessoas. Você quer ver alguém aqui também conosco? Indica aí. Ó, Eduardo, eu tenho alguém para indicar que eu acho que seria ótimo para o podcast. Nós vamos trazer essa pessoa, fazer um convite para ela e vai ser um prazer estar com ela aqui. Que você possa ter aprendido um pouco nesse episódio. Não deixe de seguir aqui nosso canal. Tem muita coisa boa aqui nesse canal e eu tenho certeza que vai valer a pena. Se você também quer nos seguir no Instagram, EssênciaCast, nosso Instagram, EssênciaCast, lá estão os cortes dos nossos episódios, lá vão estar assuntos também muito proveitosos que vão ser certamente úteis para a sua vida. Um forte abraço, continua conosco aí, nós nos vemos no próximo episódio e obrigado por estar aqui até agora. Tchau, tchau.